Mais uma vez é um imenso privilégio estar aqui com vocês. E essa igreja bonita, olha só, dá uma olhada do lado aí, né? Cheia. Às vezes a gente fica pensando, né? Deus morreu. A igreja está em rota de extinção, mas cada vez que a gente vai nas igrejas parece que há um novo ar, um novo mover do Espírito, né? E uma manhã dessa chuvosa, eu falei, ixi, o pessoal vai ficar dormindo em casa, né? Que nada, olha aí, você está aqui, não está? Por que você está aqui? Porque você serve um grande Deus. Porque você talvez não sirva esse Deus grande, mas você quer conhecer um pouco sobre Ele, não é verdade? E Deus vive cada vez mais. E é incrível. E as maravilhas de Deus, as verdades bíblicas se revelam cada vez mais também. Então nós vimos ontem, né, que apesar da contra-propaganda anunciar que Deus morreu, que crer em Deus é uma ilusão, é um delírio, que não há mais evidências do sobrenatural, que tudo é matéria, energia e espaço. O que nós vimos ontem, né? Que a ciência transpira Deus. Nós estamos afogados e atolados em evidências de que há um Deus. E a cada dia, a cada espectro, a cada nova descoberta, a cada avanço científico, cada vez fica mais claro e mais evidente de que há um Deus. Então, a gente... É incrível, né? Mas nós estávamos falando ontem também que os nossos jovens estão entrando nas universidades e se tornando ateus. Como é que pode, jovem, não é? Pasteur disse, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então, jovem, quando você entrar na universidade, talvez um pouquinho de ciência, tente usar um pouquinho de ciência para te afastar de Deus. Mas saiba que muita ciência te aproxima dele. A ciência revela a Deus. A caixa preta de Darwin, quando foi aberta, nós descobrimos um mundo liliputiano. Sabe as aventuras de Gulliver? Aqueles seres microscópicos estão nas nossas células, robôs nanomoleculares. Você, quando foi dormir, quer dizer, hoje de madrugada, né? Sentiu aquela cosquinha daqueles seres andando dentro de você? Não sentiu? Falta de fé, vai exercendo, né? É incrível, somos cidades robotizadas, cheias de máquinas e motores. O universo, não é? Revela a grandeza de Deus. Trilhões de galáxias com bilhões de estrelas, incrível demais. E a fé cristã, ela é uma fé racional, nós falamos sobre isso, né? A gente não crê em fada madrinha. Alguém crê em fada madrinha ainda aqui? Deixa eu ver, as criancinhas ainda vou dar o direito, tá? Até uns 8 anos, 7 no máximo. A fada do dente, né? A Nina cria no dente até 7 anos, até que ela descobriu que eu coloquei o dinheirinho lá. Ela falou, pai, eu vi você colocando o dinheiro. A gente não crê em ET, chupa-cabra, né? Henrique Cristo, não é? A gente estava falando sobre o cara, né? Ele foi nadar na praia, pegou uma prancha de isopor. Não pode, né? Nós cremos num Deus que se revela de uma forma muito clara. Um Deus que se fez homem em Cristo e realizou milagres. Para quê? Para que você creia nele. E a fé cristã, ela é atacada de tantas formas. E talvez um dos aspectos mais atacados da nossa fé cristã, talvez o Jonas e o grande peixe que o engoliu, seja ali, né, competindo, mas Noé, a arca, os dinossauros e o dilúvio, talvez seja um dos itens da fé cristã que o pessoal mais critica. Fala, não, todos os animais numa arquinha, não pode ser. Você já ouviu essa história, né? Uma chuva que inundou todo o planeta, cobriu o Himalaia, os Alpes, não pode ser. É impossível. Você já ouviu essa história, né? Como é que pode uma grande inundação ter coberto todos os montes da terra?
Como é que pode ter todos os animais dentro da arca? Os dinossauros dentro da arca? O T-Rex? O que você acha? Será que dava para colocar um T-Rex dentro da arca? É impossível, é impossível. E a história de Noé, a arca, dilúvio e tudo mais, talvez seja uma das mais criticadas, né? Somos irracionais. A gente crê em contos da carochinha. Será que isso é verdade? Fato ou boato? Fato ou boato? É isso que nós vamos discutir hoje. Olha, antes de falar sobre as evidências científicas, eu não costumo fazer isso, porque eu sou cientista, né, pastor? Eu estava brincando, né? Outro dia eu estava num congresso de pastores, e eu era o único herege lá, né? E aí todo mundo começou a me chamar de pastor, 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 pastor. Depois eu cansei, né? Tudo bem, vou deixar de chamar de pastor. Aí chegou uma moça, uma hora, chegou assim para mim: professor, você é professor? Eu estava chamando de pastor, me desculpa, professor. E cheio de pastor do meu lado, eu olhei para eles e falei: vocês estão mal, hein? A moça está me pedindo desculpa. Não, eu sou um mero professor, né? Talvez não há profissão mais honrosa, né, de maior mérito do que você anunciar a palavra de Deus. Então, eu sou um professor, então eu não costumo normalmente ler a palavra e discutir teologia, porque aí eu vou me perder, né, que os pastores. Mas eu queria ler, junto com vocês, o relato do dilúvio em Gênesis, para que a gente recorde os detalhes. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra em Gênesis 6. A gente vai ler uma parte do capítulo 6 e uma parte do capítulo 7, só para a gente recordar um pouco os detalhes, tá bom? Então, olha, Gênesis 6, vamos começar em 5. Talvez você tenha uma versão diferente. Eu vou ler, você acompanha comigo a leitura. Olha, viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Aqui tem um ponto teológico muito importante, né? Deus se arrepende. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, destruirei da face da terra. Então, às vezes as pessoas acham que aquele foi local e tudo mais, né? Os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Noé andava com Deus. Aguarda esse versículo que depois a gente vai falar sobre isso. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Parece uma situação que a gente vive hoje, né? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que destruirei juntamente com a terra. Os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Fá-la-ás com andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida.
Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Vamos ver em Gênesis 7 agora, o que é que está escrito lá? Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e do que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, olha que incrível, né? Olha os detalhes. Romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos, Sem, Cã e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles todo animal segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda qualidade, entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2 de toda a carne em que havia espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Veio dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e assim foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca morreu. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E a história vai, eu não vou contar, o capítulo 8 você vai ler em casa. Essa é a história de Noé. É incrível, você percebeu os detalhes? Tem dia, tem data, tem distância, tem tudo, não? E parece que se repete. É um relato técnico, sóbrio, calmo, tranquilo, não é? A gente não vê nenhuma coisa fantasiosa, né? de grandes milagres, né? Coisas figuras mitológicas que aparecem aqui. Não é um relato técnico, é uma história técnica. Um Deus que se arrepende de ter feito a humanidade, porque corrompida que estava na violência. A Bíblia não dá detalhes, né? Mas imagina, a gente imagina que aquele tempo era assim, né? Você saía na rua, era um desespero. Às vezes, em algumas cidades grandes assim no Brasil, né? Em outros países, é mais ou menos essa situação, mas talvez fosse muito pior. A Bíblia fala que casavam-se e davam-se em
Casamento. Então, se você ler um pouquinho antes em Gênesis, né, parece que tinham mulheres muito formosas, né, que os filhos de Deus, né, se encantaram com elas. Então era o quê? Um ambiente extremamente violento, promíscuo, e Deus, olhando tudo aquilo, se arrependeu de ter feito o homem. E na sua soberania ele resolve destruir a terra e o que ele havia feito. Mas ele resolve salvar a humanidade através de uma arca, através de um casal e seus filhos, e as mulheres de seus filhos. Agora, será que a gente encontra na ciência evidência de tudo isso? Será que é realmente uma história que a gente não pode considerar como literal? É mais uma alegoria bíblica? Porque a gente encontra hoje, né, pessoas achando que Gênesis 1:2 é alegoria. Noé, Adão e seus filhos, a serpente no paraíso e tudo mais, são alegorias que Deus talvez tenha escrito, porque as pessoas não eram muito inteligentes. Então ele contou uma historinha, né, para uma metáfora. Será? Então vamos dar uma olhada, gente. Será que realmente essa história é fato ou será que ela é boato? Será que nós, como cristãos, estamos crendo num livro que relata essa história de uma forma tão clara, tão técnica, tão sóbria, cheia de detalhes, né? De dimensões, falou que vai ter primeiro, segundo e terceiro andar. Coloca aí as dimensões assim, X, Y, Z, põe uma portinha, põe uma janela. É incrível, não é? Olha, pega os casais. Animal impuro, você pega mais, menos, né? Tudo. Olha que incrível. Será que isso é fato ou será que é boato? O que você achou? Você já duvidou alguma vez na sua vida, se duvidou sobre Noé, não duvidou? Não deve ter não coube tudo na arca. É muito bicho, não é? T-Rex foi extinto antes, não foi? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem acha que os dinossauros estavam na arca? Levanta a mão. Quem acha que eles foram extintos antes do dilúvio? Quem acha que dinossauro nunca existiu? Olha só, gente, a gente tem um monte de opinião diferente, não tem? Será? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá, vai ser interessante hoje. Gente, essa minha palestra, eu nunca falei sobre Noé, o dilúvio e a arca, porque eu sou um cientista. Né? A minha filha outro dia começou a fazer um monte de pergunta para a minha Nina. Perguntava. Eu falei, aquela época que criança começa a perguntar tudo, sabe, né? Aí eu cheguei para ela e falei, Nina, por que você acha que seu pai tem que responder tudo? Aí ela virou para mim e falou assim, pai, porque você é um cientista. Cientista tem que saber tudo, né? Mas sobre fatos científicos. E eu nunca falei sobre Noé, a arca do dilúvio. Por quê? Porque eu falava assim, gente, não tem evidência científica. Se eu entrar por essa área, isso é coisa do pastor Paulo. Ele que fala sobre Noé. Mas um dia, esse filme foi lançado. Lembrem, foi em 12/4/2014. O dia que foi lançado em São Paulo, o filme Noé. E essa igreja, está vendo a igreja presbiteriana Ebenezer? Tem um líder de jovem lá, que eu esqueci o nome dele agora. O maluco, beleza, me liga e fala, Marcos, a gente quer que você venha dar uma palestra sobre Noé aqui. E a gente vai assistir o filme juntos. Toda a mocidade da igreja, vocês vão junto. A Elizabeth estava comigo nesse dia, deu certo, minha sogra não ficou doente. Que a Elizabeth vinha junto, mas a sogra ficou doente, não pôde olhar as crianças. E aí, depois do filme, a gente vem para a igreja você falar sobre Noé, a arca do dilúvio. Eu falei, meu Deus, Senhor, misericórdia. Porque eu nunca estudei sobre Noé. A arca do dilúvio, evidências científicas, eu acho que nem tem. Assim, não tem muitas. Mas eu, maluco, beleza, né? A Elizabeth fala que eu nunca sei falar não. Sabe aquelas pessoas, né? Eu falei, tá bom, eu vou. Porque fica achei legal, né? Assistir o filme, depois vai para a igreja. Rapaz, e aí eu comecei a estudar sobre Noé, a arca do dilúvio. Gente, não há nada mais comprovado cientificamente do que houve um dilúvio nesse planeta. Sabia disso? O mundo não se explica sem um dilúvio. Há evidências e mais evidências. Se a gente está atolado em evidências de que há um Deus, a gente também está atolado em evidência de que houve um dilúvio nesse planeta. Há fatos e mais fatos e mais fatos e mais fatos. A gente está atolado em evidências que nós tivemos dinossauros. E que dinossauros estavam na arca. Pasmem. Vou falar sobre isso. Porque assim, né, a gente vai nas igrejas, assim, normalmente tem um monte de gente que não crê em dinossauro, para começar.
O resto acha que o dinossauro morreu antes do dilúvio, foi extinto, porque a gente acha que não cabe na arca. Então tem que ser extinto antes do dilúvio. Gente, vou falar sobre isso. E aí eu comecei a estudar foi muito legal. E fomos assistir o filme. Gente, eu assisti o filme. Quem assistiu o filme Noé? Levanta a mão. Gente, o que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Me diga. Eu queria sair do cinema. Eu não aguentava assistir o filme. O diretor é ateu. Eu escrevi no meu Face, coisa de ateu, deu no que deu. Coisa de ateu, deu no que deu. Desculpa, se é ateu, vou bater de você de novo hoje. Depois você me pega lá fora, tá? Mas, gente, ateus, como eu falei ontem, quem não crê em Deus, crê no monte de bobagens. Foi Chester que disse, o Pondé que parafraseou, então não bate em mim por causa dessa, só estão repetindo, né? Pega eles. Mas é verdade, gente. E quem não crê em Deus pega uma história linda, magnífica, como o Noé, o dilúvio, a arca e tudo mais, e transforma naquele filme. Não sei se você gostou, eu detestei. Porque a Bíblia, nós acabamos de ler que Noé era um homem justo e bom que andava com Deus. Sabe o que é um homem justo e bom e andava com Deus? Tem homem justo e bom que anda com Deus? Tem muitos, não tem? Que a gente conhece. Conhece alguns? Aquela pessoa assim, amorosa, temente a Deus e tudo mais. Mas para a Bíblia registrar que não era um homem justo e bom que andava com Deus, ele devia ser um dos grandes justos e bons que andava com Deus. Devia ser um homem calmo, sóbrio, amoroso, que cuidava da sua família, cuidava dos seus filhos. E Noé do filme é o quê? É um crápula. É uma aberração. Ele quer matar o neto. Já viu um negócio desse? Coisa de ateu. Deu no que? Deu. Né? Aí mistura Transformers com... Né? Os Nefilins viram os Transformers. Eu não sei se você gostou. Eu detestei. Queria sair do cinema. E aí fomos para a igreja, eu dei a palestra e eu tentei recuperar um pouco da veracidade dos fatos, né? Que aquele filme, né, mostra. Eu tenho uma expectativa tão grande sobre o filme Noé, né? O Noé do filme é realmente uma pessoa totalmente diferente do Noé da Bíblia. Ele encontrou graça no meio de uma geração pervertida, violenta, má. Né? Os homens se perdendo, né? Com aquelas, parece que tinha muita mulher bonita na época, né, pastor? E os homens se perderam. Né? Mas Noé, justo e bom com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos. Olha só, um homem que cuidou da sua família e tudo mais, não foi assim? E aí eu preparei essa palestra. E eu peguei 10 questões e as evidências sobre o dilúvio e a arca. E essas 10 questões que eu queria apresentar para vocês, ao longo desse tempo eu fui melhorando um pouco os argumentos, pegando mais evidências, tá? Essa é a palestra, versão 7.0, alguma coisa assim. 10 evidências sobre o dilúvio e a arca. Quais seriam? Como todos os animais chegaram até a arca? Porque você vai entrando por aí, o pessoal fala assim, nossa, como é que pode? O canguru da Austrália? Animais que ele foi voando? Todos os continentes, como os animais, porque hoje a gente sabe que tem animais que vivem em continentes específicos. Aí a pessoa pergunta, como é que eles chegaram na arca? Sua dúvida também, né? Você sabe como todos os animais chegaram na arca? Se temos continentes separados por grandes oceanos, como é que todos chegaram? A segunda, havia espaço. Porque você viu aqui, né? Porque eu falei ontem, às vezes, o único treinamento que a gente dá para os jovens na nossa igreja é pegar essa figura aí da Arca de Noé e pedir para as crianças colorirem. E a criança fica achando, cresce, as professoras da escola bíblica dominical, não dê mais essa figurinha para suas crianças. Não coloque mais essa arquinha para eles decorarem, colorirem. Por quê? Porque eles ficam pensando que é isso daí. Uma arquinha pequenininha, abarrotada de bicho, que a girafa não cabia nem o pescoço dentro. Né? Não é verdade, gente? E aí o jovem chega na universidade e fica presa fácil para os naturalistas. Por quê? Porque ele fica achando que é assim. Aí o professor fala assim, você cria até na Arca de Noé, que cabiam todos os bichos lá dentro. Aí ele lembra daquela figurinha que ele coloriu na escola bíblica dominical, que não cabia mesmo.
Sabia? Cabia, gente, cabia dentro da arca. O que você acha? Os dinossauros. Eu vou te pegar, hein? Como é que ficam os dinossauros? T-Rex, casal de T-Rex. O T-Rex e a T-Rex, né? Cabia? Gente, a arca flutuaria carregada? Gente, uma arquinha dessa, barrotada de bicho, ondas gigantescas, tsunamis, será que a arca ficaria em pé? Em pé não, né? A arca não tem pé. Mas ficaria assim, flutuando. O que você acha? De onde veio e para onde foi tanta água? Gente, onde está a água do dilúvio hoje? Você sabe responder essa pergunta? E de onde que ela veio? Para cobrir todos os mares? O Himalaia? Os Alpes? Qual é a montanha mais alta desse mundo? Everest? Gente, dava para cobrir tudo isso? 11 mil metros de altura? 11 quilômetros? A atmosfera da Terra é a mesma que hoje? Respira esse ar aí, ó, gente. Faz aí. Pastor Paulo, o que o senhor acabou de respirar? Qual é a composição do nosso ar? Pastor, 70 anos respirando esse ar e não sabe? Nunca foi conferir? Gente, qual é a composição do nosso ar? Pastor, nitrogênio e oxigênio na proporção de 3:1. Então, a gente tem aproximadamente quanto? Quanto de oxigênio? Uns 27%, né? Será que sempre foi essa composição de oxigênio e nitrogênio? 3:1? Ou será que mudou? A datação com carbono 14 foi afetada? Será que essas datações que eles fazem aí foi afetada pelo dilúvio? Vamos falar um pouco sobre isso. O registro fóssil não contradiz o dilúvio? Que a gente vê uma deposição lenta, gradual e sucessiva de animais durante milhões e milhões de anos, durante até... os gigantes pré-diluvianos, será que eles existiram? E por que vivemos menos? Quem que fez a pergunta ontem? Estava sentadinho ali. Como é que você chama mesmo? Esqueci. O Valdemar, meu pai chamava Valdemar, bonito nome, hein, Valdemar? Não vou esquecer mais. Valdemar, por que vivemos menos? Será que a gente vivia 900 e... Quantos anos que Matusalém viveu? Só estou escutando assim, ó. É 950 e alguma coisa, também não sei, tá? Não lembro, mas era mais de 900. 900 e lá vai fumaça. Será? Vamos dar uma olhadinha, gente? Então vamos nós. Gente, como todos os animais poderiam chegar até a arca? O que você acha? Olha lá os continentes. Canguru da Austrália. Como é que chegou o canguru da Austrália? O que nós temos no Brasil, que só tem no Brasil, além de jabuticaba? O boto cor-de-rosa, né? Não, o boto nadou pelos mares. Mas como que todos esses animais, né, de diferentes continentes, que hoje a gente sabe que habitam continentes específicos, na Austrália acho que é o mais típico, né? Tem um monte de animal lá que só está na Austrália. Como é que eles chegaram na arca? E aí outra grande pergunta, né? Aí o pessoal, quando a gente vai entrar na internet, o pessoal brinca, né? Faz chacota da gente, porque diz o seguinte, deve ter sido assim, né? Deus deu asas, eles devem ter tomado Red Bull. Será? Olha lá, o criacionismo explicado, né? Os bichos com asa. Havia espaço, lembra? Eu já falei bastante, né? Mas aquela história, olha isso aqui, se você der para o seu aluno da escola bíblica dominical colorir isso daí, eu te pego, hein? Olha como é que é a representação da arca. Gente, como é que todos os animais chegaram na arca? Andando. Quanto? Poucos quilômetros. Todos chegaram andando e andando poucos quilômetros. Na realidade, provavelmente, todos habitavam em volta da arca. Por quê? Hoje nós sabemos que os continentes como estão hoje, na realidade, uma vez, no passado, foram reunidos juntos num grande continente que se chama popularmente de Pangeia. O naturalismo vai dizer que a Pangeia existia há milhões de anos atrás e que ela trincou e está lenta, gradual e sucessivamente separando por milhões e milhões de anos. Isso faz sentido? Não faz sentido nenhum. Vou falar isso para vocês hoje. Houve uma trinca e eles se separaram rapidamente, agora está desacelerando. Vou explicar depois com detalhes sobre isso. Mas, então, existia um único continente. A Bíblia, inclusive, fala assim, e disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas. Num só lugar as águas.
e apareça o elemento seco. Então a gente lê esse versículo, parece que tem um só lugar as águas e num só lugar o elemento seco. Então, provavelmente, ninguém sabe, tá? Certeza absoluta ninguém tem. Que é aquela história. Eu sempre eu faço essa analogia. Você chega em casa, você é criança ainda, tá? Você chega em casa e deixou um chocolate que você ganhou. Chocolate bonitinho, embrulhadinho, bacaninha. E você tem um irmão. Como é que chama sua filha mesmo, pastor? Ô Bela. Belinha, você chega em casa e você ganhou um chocolate suíço. Você está guardando aquele chocolate. Aí você chega lá, Bela, e chega lá e vê que o chocolate está desembrulhado. Você fala, opa! Aí você vê que ele está mordido. Aí você chega ao seu irmão, como é que o seu irmão chama mesmo, Belinha? Seu irmão, Bela? Lucas. Aí você chega para o Lucas assim, pega a mordida e bate direitinho com a arcada dentária dele. Aí você vai lá para sua mãe e fala assim, mãe, o Lucas mordeu meu chocolate. Aí a sua mãe pergunta para você, mas Bela, você viu ele mordendo o chocolate? Aí você fala, mãe, não vi, mas eu tenho certeza absoluta. Você gravou em vídeo, Bela? Você tem as evidências gravadas em vídeo? Você viu ele mordendo? Então eu não vou aceitar as suas evidências. O que você faz com sua mãe? Você corre para o seu pai, não é? Fala, mãe, pai, minha mãe ficou louca. Por quê, gente? Porque é certo, líquido e evidente que foi seu irmão que mordeu o seu chocolate, não é? Todas as evidências mostram isso. Todas as evidências mostram que foi seu irmão que mordeu, né? Está desembrulhado, a mordidinha da boca dele, os dentinhos, bate tudo direitinho. Qual é a chance disso estar errado? Mínima, né? É ele. É a mesma coisa aqui, né? A gente não viu as coisas acontecerem, mas a gente tem que se guiar pelas evidências. E parece que realmente houve um grande continente, porque os continentes se encaixam, tá vendo? Como um joguinho de Lego, eles se encaixam bonitinho. E todas as evidências mostram, né? Todos os estudos de placas tectônicas, o planeta, né? Os geólogos que estudam a movimentação dessas placas, mostram que existia um único continente. O naturalismo vai apelar para os milhões, porque eles sempre precisam do santo tempo, né, o são tempo, para os milhões e milhões, uma separação muito lenta, mas a gente entende que talvez muito mais recente do que esses milhões, havia um único continente. E o que acontecia com o clima do nosso planeta? Pelos relatos bíblicos e tudo mais, ele deveria ser um clima uniforme, temperado, que não mudava muito, não tinha esse calor tremendo, né? Como tem um dia de calor, você acorda outro dia, está congelando. São Paulo é assim, né? Parece que eles ligam o ar-condicionado da cidade. De manhã, de noite, né? Não sei se aqui em Mogi é a mesma coisa, né? Pum, cai, sim, 20 graus a temperatura da noite para o dia. Não, mas a gente tinha, talvez a atmosfera da Terra tivesse mais umidade, e essa umidade mantinha, como um tampão térmico, a temperatura uniforme. A gente vivia numa grande estufa. O planeta todo, essa Pangeia toda, era muito cheia de vegetação. A gente tem registros, no registro fóssil, de árvores imensas, então as árvores talvez fossem muito maiores, a vegetação extremamente abundante. Era como uma estufa, né? Totalmente apta e ajustada para que a vida vegetal pudesse crescer. Então a gente vivia num planeta fantástico, uma pena. O dilúvio foi uma pena. O planeta já é maravilhoso, o planeta antes talvez fosse muito mais. E o que acontecia então? Os animais, primeiro, eles precisavam então migrar num planeta desse? Não. Por quê? Porque é tudo muito igual. Talvez nos polos fosse mais frio, tudo bem. Então eles não se aventuravam para ir para os polos. Ficavam mais ali na região central do planeta. E todo um clima uniforme, temperado, uma grande estufa cheia de vegetação. Os animais viviam então aonde? Tudo junto. Não havia necessidade de migrar, não havia separação dos continentes. E todos os animais. Haviam tanta especiação como nós temos hoje? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente sabe que o arsenal genético da vida estava pronto para enfrentar diferentes habitats, diferentes condições. Mas essas diferentes condições ainda não tinham surgido. Então, o ímpeto da especiação, a gente acredita nisso, né? Uma possibilidade muito boa, ainda não tinha surgido. Então, talvez
o canino, o casal canino original ainda era o canino original, não tinha raposa, lobo, né? O felino, os homens não eram tão separados assim em raças como raças entre aspas, como a gente viu hoje, né? Que a gente vê hoje. Então, era tudo muito mais uniforme, a especiação ainda não tinha ocorrido. Então, quando Deus fala assim, vem os animais para a arca, o que os animais fizeram? A arca estava ali, viraram e foram. Então, entendeu? A próxima vez que alguém perguntar para você como é que os animais chegaram na arca, você vai dizer que eles chegaram andando. Alguns voando, né? Porque pássaros também foram. Quantos quilômetros? Alguns. Tinha gente tinha animal que morava do lado, ficou vendo Noé preparando a arca. Eu acho que o animal falou assim, esse homem ficou louco. Por que ele está fazendo aquele barcão lá, né? Não era só os... Gente, então a história de que precisava de asas para viajar entre continentes não se sustenta com a ideia de que havia uma Pangeia. Tem evidências da Pangeia? Tem. Olha, primeiro que os continentes todos se encaixam, você está vendo ali, né? Segundo, que tem registro fóssil que se propaga de um continente para o outro. E quando você junta os continentes, os registros fósseis também se encaixam, está vendo ali? É incrível, né? É evidência e mais evidência que houve realmente um grande continente. Agora, quanto tempo faz que essa separação ocorreu? Você vai olhar as bordas dos continentes, as bordas ainda são encaixantes, elas se encaixam nos seus formatos. O que isso significa? Que essa separação foi recente. Se fossem milhões e milhões de anos, a erosão já tinha comido as bordas, e as bordas não seriam mais perfeitamente encaixantes. Mas se você encosta os continentes, as bordas ainda se encaixam lá, lógico, com um pouco de desgaste, mas você vê, olha, trincou aqui em V, esse aqui está com esse formato de V e o outro tem uma cunha, encaixa direitinho, olha só. Isso significa que a separação foi muito mais recente do que milhões e milhões de anos. E o que deve ter acontecido, então? Durante o dilúvio, imagina, você está vivendo no tempo do dilúvio, não é Noé, e nem é o filho, nem a esposa dos filhos. O que acontece? De repente, trincam-se os continentes. E os continentes começam a se afastar rapidamente. E agora eles estão diminuindo, porque você sabe que eles continuam afastando, não continuam? Nas cordilheiras e tudo mais, conforme vai arrastando os continentes, os montes estão ainda se erguendo. Muito bem, né? Entendeu essa parte, né? Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Entendeu, Belinha? Próxima vez que te perguntarem, então, de onde que os animais vieram, se eles tiveram que tomar Red Bull para criar asas, você diz, o que é isso, cara? Para com esse negócio. Havia só um continente, a Pangeia, clima uniforme, vegetação abundante. Os animais não tinham sofrido ainda muita especiação. O número de espécies era bem menor, né? Talvez os casais originais, com um pouco de especiação, tudo bem, estava ainda por lá, né? Então a gente tem menos, a quantidade de espécies, a necessidade é menor. E quando a ordem foi dada, eles tiveram que só achar onde era a arca e foram, né? No GPS natural que Deus deu. O pássaro tem GPS tridimensional. Muito bem. Havia espaço. Aí que a coisa pega, né? Gente, você acha que o barquinho de Noé é aquele barquinho da escola bíblica dominical? Gente, não é. Dá uma olhada ali. Está vendo a dimensão da arca lá em cima? Está vendo o barco dos vikings? Santa Maria, lá em Campinas tem um que é o barco português. O barco grego. Olha o Titanic, olha a arca. Gente, o Titanic, se você retira do Titanic os salões de festa, a casa das máquinas, todo o luxo e a sofisticação excessiva, supérflua, o que acontece com o Titanic? Ele é menor que a arca. Menor que a arca. A arca era um barcão imenso, olha ali lá em cima, era maior que o Titanic. Aí, olha, as dimensões, 300 por 50 por 30 côvados. Gente, isso dá aproximadamente, pensa num quarteirão.
Um quarteirão, eram 3 quarteirões, 3 andares, um sobre o outro. Um quarteirão. Eu não sei se quarteirão aqui em Mogi é o mesmo quarteirão de São Paulo, o mesmo quarteirão de Campinas. Mas é uma coisa grande, não é? Uma quadra, quarteirão, 3, um sobre o outro. A Arca de Noé era uma coisa imensa. As simulações que são feitas, porque o pessoal quer porque quer destruir o relato bíblico. E cada vez que tentam destruir, quebram a cara. Porque, eu não sei se vocês têm acompanhado, porque depois que eu comecei a dar essa palestra, eu tenho acompanhado, porque todo ano sai um estudo. O pessoal da engenharia naval e tudo mais, querendo falar sobre a arca. Os estudos mostram que a arca, nas dimensões que a arca foi descrita na Bíblia, é o maior barco possível de ser construído em madeira. Sabia disso? Há simulações, pessoal de engenharia naval e tudo mais, diz o seguinte, gente, para construir um barco de madeira, o maior era esse. O barco era imenso, não dava para construir nada maior. Incrível, né? Como um relato que o pessoal diz que é alegoria, que é... porque tem relato do dilúvio em tudo quanto é tipo de civilização e povos. Aí eles falam assim, não, a Bíblia copiou desses povos. Isso é verdade ou mentira? Mentira, por quê? Porque você vê os relatos dos outros povos, tem muito menos detalhes, eles tiram as dimensões, colocam aspectos fantasiosos, blá, blá, blá. Então parece aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. Então você vê que todos os outros relatos, em termos de qualidade, a Bíblia é o melhor. Então deve ter sido a referência. Os outros povos estão contando do que ouviram falar. A Bíblia tem um relato original, técnico, sóbrio. Então, o maior barco possível de ser construído de madeira. Aí você vai falar assim, puxa vida, quem conhece esse parque? Nos Estados Unidos, em Kentucky, o Ministério Answers in Genesis, do Ken Ham, criou esse parque, Ark Encounter. Ele foi inaugurado em 2016. Eu estou querendo fazer um grupo, é uma ideia que eu tenho há mais ou menos um ano, de pessoas que querem visitar o parque, para a gente fazer uma excursão. Ia ser legal, né? Você não quer ir junto? A gente vai anunciar, vamos ver se eu faço esse ano ainda. Olha aí a construção, mas ele já foi inaugurado. Dá uma olhada. Olha o tamanho do barco. Então você não vai mais colocar aquele desenho na escola bíblica dominical, hein? Olha o tamanho do negócio, gente. Era imenso, maior que o Titanic. Olha por dentro. Aí o cara fica pensando, tinha Noé e a sua família tinha salão de festa, tinha biblioteca, ginástica, academia. Olha ali, o que a Bíblia fala? Leva de tudo que se pode comer. Então Noé, sua família, durante todo esse tempo, ficou armazenando alimentos. Então você entrava lá na despensa, tinha salame, não tinha? A gente fica achando que salame é uma coisa moderna, né? Mas os povos antigos eram muito mais espertos que a gente. A gente está emburrecendo, está perdendo capacidade. A gente tem informação, mas capacidade, né, de elaborar as coisas. Olha as pirâmides, olha as coisas que os antigos fizeram, né? Então eles deviam ter salame, já tinham aprendido. Muito da sabedoria pré-diluviana a gente não conhece mais, mas talvez eles já tivessem desenvolvido muita tecnologia. Salame, com certeza. Eu acho que tinha salame. Queijos, né? Tudo queijo lá. Provolone. Tinha dentro da arca. Olha, incrível. Olha aí. Olha os bichos. Uma simulação de como devia ser. Os elefantes e tudo mais. Tem vários e vários estudos que são feitos sobre as dimensões da arca. Eu coloquei um aqui, diz o seguinte, suponha que o número de espécies era tal, suponha que pegou 2 casais, 7, 2, suponha, vai fazer uns cálculos. Eu não vou seguir com vocês aí, está em inglês tal, e tudo mais. A pior estimativa diz que quanto da arca estava ocupada com animais? 56%, essa é a pior. A melhor diz que a arca estava ocupada por bichos com 30%.
Então, qual é a média? 30%, 40%. 40% da arca estava ocupada por animais. 60% da arca estava livre para outras coisas. Para alimentos, para academia, para ginástica, para tudo. Então, a gente fala assim, cabia, gente? Cabia e sobrava. Por quê? Primeiro, porque não tinha tanta necessidade de levar diferentes espécies. Então, talvez o casal canino original foi o que entrou na arca. O felino original foi o que entrou na arca. A especiação ocorreu pós-dilúvio. Porque o mundo se tornou diferente, as diferentes condições climáticas, os diferentes continentes, os diferentes... Austrália, o urso polar era o urso era o urso cinza. O urso polar branco, a gente fica perguntando, como é que surgiu o urso polar branco? O urso polar branco são mutações deletérias que fizeram com que ele perdesse a capacidade de ter um pelo colorido. Aí ele é branco. Estuda sobre o urso polar. Na realidade, ele é uma involução do urso original. Aí o branco se disfarçou melhor na neve e foi favorecido, tudo bem. Mas não é uma raça diferente, é o urso original. Agora, tinha o urso polar branco antes? Não, talvez fosse o urso original, cinza, marrom, não sei. Incrível, não é? Então, nós tínhamos uma quantidade menor, uma necessidade menor de colocar bichos na arca, a especiação não tinha ocorrido e tinha espaço mais do que suficiente. Talvez apenas 30%, 40% da arca estava preenchida com animais. Então, Belinha, da próxima vez que perguntar se cabe animais dentro da arca, você fala, cara, você já percebeu que as dimensões que a Bíblia relata reportam o maior barco possível de madeira que pode ser construído pelo homem? Você já percebeu que é maior que o Titanic? E você já percebeu que se colocar todos os animais lá dentro, só cabe 30%, 40%, você vai ocupar 30%, 40% da arca? Tem 60% de espaço extra. Tinha até academia para Noé, essas sala de leitura. E comida, tinha salame, provolone, conservação, carne seca. Era herbívoro antes, né? Não comia carne. Tinha geleias, conservas. Não tinha, pensa em tudo. Liofilizados, né? Acho que até a liofilização já tinha ocorrido. A gente não sabe, né? Sabe aquela cidade? Como é que chama aquela que afundou? Esqueci o nome agora. Atlântida. Outro dia encontraram uma cidade na profundezas do oceano, tiraram umas fotos e tudo mais, que parecia uma cidade de altíssima tecnologia. Alguns vestígios, assim. Então, a gente não sabe exatamente até que ponto a tecnologia e o desenvolvimento da humanidade ocorreu ao ponto do dilúvio, porque tudo se perdeu. Mas as pessoas naquele tempo eram aptas, capazes, talvez eles tenham desenvolvido tecnologias até mais avançadas do que a gente conhece hoje. Não se sabe, mas, entendeu? Então tinha muita coisa. Noé fez um barco fantástico, o cara era um craque em engenharia naval. E aí Deus dá instruções extremamente seguras em relação a dimensões. Ele falou, olha, vai calafetar com betume. Betume o que é? Petróleo. É asfalto, não é? Incrível, magnífico. Então cabia muito, né? E os dinos? Será que aconteceu assim? Oh, crap, was that today? Será que eles esqueceram o dia? E não entraram dentro da arca, gente? Os naturalistas falam assim, não. T-Rex dentro da arca, não. É impossível. Você acha que é impossível? Gente, dizem que tem mais de 658 espécies de dinossauros. Isso é verdade ou mentira? Ninguém sabe, porque ninguém nunca viu um dinossauro vivo. E dinossauro é um réptil. O que acontece com o dinossauro? Ele cresce a vida inteira. Ele não para de crescer como a gente. Ele vai crescendo. Se Matusalém viveu 900 e não sei quantos anos, os dinossauros provavelmente também viviam muitos anos. Então ele nascia pequenininho. O T-Rex nascia do quê? De ovo. E o T-Rex jovenzinho era assim, ó. Aí ia crescendo. Então aqueles grandões que se acham no registro fóssil, às vezes, talvez fossem um T-Rex de 600 anos. 700, 800, 900 anos. Agora os jovens eram pequenininhos.
Agora, você pega esse bicho que vive 600, 700, 800 anos e acha diferentes fósseis no registro fóssil, o biólogo faz o quê? Espécie 1, espécie 2, espécie 3, espécie 4, 5. Talvez essas 658, muitos dessas 658 sejam diferentes estágios de desenvolvimento do T-Rex, de outros dinossauros. Agora, tipo básico de dinossauro são 58. Diferente mesmo, 58. Então, quantos casais precisariam colocar dentro da arca? 58 casais. De que tamanho seriam esses dinossauros? Olha, se você tivesse que colocar um casal de humanos para repovoar a Terra, vamos lançar para o espaço, para um novo planeta que nós achamos. E a gente só pode mandar um casal. Você mandava um casal de quantos anos? Me fala. 80? Não ia ser uma boa ideia, né? Os dois com 80 anos. 60? 50? Quantos anos você mandaria? 20? Não. Eu mandaria no 14, 15, aquele fervor reprodutivo. 15, 16, né? Aquele fervor reprodutivo. É mais ou menos a idade que a gente imagina que talvez Deus mandou os dinossauros, porque Deus é que mandou, não foi? Ele ia mandar o velhinho, aquele grandão? Já não. Mandou o quê? Um casalzinho, jovenzinho, no fervor da reprodutivo. Então, o que caberia? Quantos bicharada cabia o quê? Gente, está vendo ali, ó? Um quartinho dentro da arca. Então, se você entrasse na arca original e quisesse achar os dinossauros, o que você faria? Diretório. Dinossauro. Aí você subia o primeiro andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar. Não tem quarto. E andava, até que finalmente você encontrava uma sala escrito assim, dinos. Aí você abria a porta, eles estavam lá. Talvez uma sala desse tamanho aqui, um pouco maior. 58 casais jovens. Então, Bela, cabia o dinossauro dentro da arca? Cabia e sobrava. Bom, não significa que eles estavam lá, né? Calma, vamos pensar. Cabia. Naquele Ark Encounter, olha lá o tamanho dos dinossauros que eles imaginam. Está vendo? O tamanho de uma ovelha, de um rinoceronte, de um hipopótamo, talvez até menores, não é? Presos dentro das suas jaulas. Muito bem. Estavam ou não estavam dentro da arca? Olha, Mary Schweitzer, está vendo ali uma paleontologista, 2004, né? Ela achou um osso de T-Rex, uma americana, e ela mandou um sujeito buscar o osso com um helicóptero. E ele foi lá, achou o osso. E aí ele foi colocar o osso dentro do helicóptero. O que aconteceu com o osso do T-Rex dentro do helicóptero? Não cabia. E o infeliz fez o quê? Serrou o osso. Pôs dentro do helicóptero e levou. Quando ele chegou lá, a Mary Schweitzer queria matar o cara. Como, infeliz? Você corta o osso de T-Rex, é uma coisa extremamente valiosa, não se corta. Mas aí ela foi olhar o osso de T-Rex, cheirava mal. O tecido dentro do T-Rex, do osso, tecido mole, estava mole, colágeno, proteínas. E ela publicou um artigo. Aí o pessoal, todos os naturalistas, falaram assim, impossível, essa mulher está doida, ela é louca. Porque proteínas não sobrevivem por 60 milhões de anos. Essa mulher está doida, é contaminação, é falso esse resultado. E ela firme e forte. Hoje, mais de 30, 40 artigos científicos já foram publicados de tecidos mole encontrados em dinossauros. Foram analisar as proteínas dos dinossauros, estão intactas. Tem alguns aminoácidos de proteínas que se decompõem rapidamente, os mais rápidos. Os aminoácidos mais instáveis estão intactos. Ou seja, é uma proteína fresca, fresquinha. Aí os naturalistas, depois dos 30 artigos, falaram assim, tá bom, então tem mesmo, mas então foi um super conservante que conservou proteína por 60 milhões de anos. Quem não crê em Deus, crê num monte de bobagens, e quando acha tecido mole em dinossauro, apela para essas bobagens. Gente, um conservante, sabe o que é proteína?
Pensa em carne de frango com peixe, né? Porque dinossauro é meio frango, meio peixe. As donas de casa, você coloca fora da geladeira, quanto tempo para estragar? Poucas horas. Mas aí o dinossauro tem que sobreviver por 60 milhões de anos. Sabe o que é isso? 60 milhões de anos? Vai contando aí. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. A proteína lá dentro do osso. Pode? Aí eu pus no meu Face, deve ser o super mega conservante, o melhor de todo mundo. A Lola que sintetizou. Não sei se você assiste a Lola, aquele desenho, né? Assiste? Quem assiste a Lola aqui? Lola. Ela não fala melhor de todo mundo, né? Deve ser. Gente, não existe conservante capaz. O osso ficou exposto a raios cósmicos. Porque os raios cósmicos bombardeiam a nossa atmosfera. E a gente sabe que qualquer coisa enterrada no solo orgânico não sobrevive mais do que 500, 600 anos. Então o dinossauro foi extinto há quanto tempo, gente? Segundo os dados científicos mais recentes, há poucos anos. Poucos anos. Talvez nem milhares, talvez centenas. Tem relatos na literatura chinesa de bichos presos em cavernas, porque o pessoal chegava lá perto de um povoado chinês, fala, tem um bicho preso dentro de uma caverna. O cara vai lá e fala, é o cara que está chegando no povoado chinês e fala assim, olha, aquele bicho tem essas e essas características, tem relatos históricos. Aí você vai ver a característica de um dinossauro. Então, talvez os últimos dinossauros foram presos por chineses em cavernas. Aí eu brinco, né? Ele deve ter feito sopinha também, né? Porque chinês faz tudo sopinha, né? Quanta coisa, né? Fez sopinha de dinossauro. O que aconteceu com os dinossauros? Outro dia eu estava assistindo um documentário no Discovery, acho que era na Tailândia, porque alguns povos lá relataram um bicho muito estranho. Aí o cara foi lá investigar. Aí ele viu que todo mundo relatava coisas um pouco diferentes, mas todas... O relato é verdadeiro. Aí ele ligou para um paleontólogo e falou assim, estou caçando um bicho que dizem que é assim, assim, assim. O que eu estou caçando? Ele falou, você está caçando um dinossauro. Aí ele não acha o bicho. Porque também eu acho que Deus não ia dar essa colher de chá, entendeu? É muito fácil. Mas parece que ele estava caçando um dinossauro. Tem relatos de um pesqueiro japonês que pegou um bicho que era um dinossauro, mas ficou tão fedido que ele jogou fora, tirou a foto. Aí o pessoal fala, não, era um grande tubarão, era um dinossauro, tem a foto. Então, eu sou meio louco, mas eu acho que ainda tem dinossauro por aí. Eu acho. Eu só acho, tá? É uma ilusão mesmo, é uma loucura, mas é. Por quê? Porque 1/3 do planeta Terra nunca foi investigado pelo homem. Tem lugares que a gente nunca foi. Talvez o Selacanto, 200 milhões de anos, acharam. O cara que ligou o paleontólogo falou assim, mas um dinossauro? Ele falou, cara, acharam outro dia o Selacanto, 200 milhões de anos? Então, não sei, hein? Aí, cientificamente falando, gente, os dinossauros estavam ou não estavam na arca? Se agora a gente descobre que dinossauros foram extintos há poucos milhões de anos, eles estavam na arca. Agora não é questão de opinião, é uma questão de fatos, de ciência. Os dinossauros existiram, os registros fósseis são reais, tem gente que não crê em dinossauros, tá? Creia, eles existiram. E um Deus soberano que fez bichos magníficos. E eles foram extintos antes do dilúvio? Tudo indica que não. Por quê? Porque a ciência mostra hoje que dinossauro foi extinto há poucos anos, a gente encontrou tecido mole, proteína, fizeram o proteoma do dinossauro. Publicaram um artigo com espectrometria de massa, que é a minha área, com todo o proteoma do dinossauro, as principais proteínas que ele tinha e tudo mais. Não vão conseguir reproduzir com aquele experimento do Jurassic Park, fica tranquilo, tá? É incrível, né? Eu sou tão louco, que eu fico imaginando, outro dia eu sonhei com isso até, que vão descobrir o monstro do Lago Ness. E vão descobrir que ele é um dinossauro. Ele seria a glória, não seria? Quem sabe? Gente, como é que os dinossauros foram extintos, segundo o naturalismo? Um grande meteoro caiu na Terra. E subiu uma nuvem que mata todos os dinossauros. Quem não crê em Deus tem que crer nisso aí. Se você não crê em Deus, você tem que crer nisso daí. Mas faz sentido, gente? Se uma grande nuvem teria matado todos os dinossauros, seria o quê, gente? Não tinha sobrado nada. Talvez só tivesse barata aqui. Como é que os dinossauros foram extintos à luz do dilúvio? Agora os dinossauros saem da arca.
O que acontece com os dinossauros quando eles saem da arca? Eles eram, antes do dilúvio, eram herbívoros. Esqueci de falar, você fica achando que o T-Rex era um carnívoro, um bicho extremamente violento, não acha? Isso é cultura do Jurassic Park, hollywoodiana. O T-Rex era gordão, e, portanto, lento. Né? Ele tinha um bracinho pequenininho, gente, aquilo não dá para lutar. E a arcada dentária, se encontram fósseis de T-Rex com a arcada dentária intacta. E o pessoal foi lá avaliar, a arcada dentária dele era muito fraca. Se o T-Rex desse uma mordida e... o que aconteceria? Banguela! Não era feito para morder carne, era feito para morder vegetais. Ou provavelmente o T-Rex era vegetariano, herbívoro, antes do dilúvio. Agora eles saem todos da arca. O que acontece? O planeta está devastado. A vegetação está crescendo, mas crescendo aos poucos. Antes tinha vegetação aos montes. O planeta começa a oscilar a sua temperatura. O réptil não gosta de frio, de calor, ele gosta de quentinho no sol, não é? E o que acontece então? Ele tem agora um planeta totalmente hostil. Agora ele não tem que se virar. E o que acontece? Eles começam a comer um ou outro, começam a virar carnívoros, comer os bichos do lado. Então, você fala assim, nossa, virou carnívoro? Você sabe outro dia, né, nos Andes, lá que caiu um avião? Conhece essa história? Não tinha comido, como é que eles fizeram? Começaram a fazer sorteio para ver quem que ia ser morto, porque começaram a comer um ou outro. A gente começou a comer gente. No desespero, você come gente. E é a mesma coisa que aconteceu com os dinossauros. Se tornaram carnívoros depois da queda, depois do dilúvio. É certeza absoluta não, mas uma hipótese bastante provável. E aí eles começam a ser extintos. Por quê? Porque o planeta já não é mais propício para dinossauro. E começam a ser caçados, tudo por infelicidade. Os últimos ficam lá na China, o chinês faz o quê? Sopinha. E prende nas cavernas. A arca flutuaria? A arca flutuaria, é incrível. Tem vários estudos sobre isso. A arca não só flutuaria, mas ela é o instrumento de maior flutuabilidade conhecido. Todas as simulações que são feitas com qualquer outro tipo de embarcação dizem o seguinte, são pior que a arca. As dimensões que a Bíblia dá, porque é o seguinte, gente, se você fosse escrever uma historinha fictícia, que seria, no futuro, contestada como uma historinha fictícia, você ia escrever detalhes? Você ia pôr os comprimentos do seu barco fictício? Não, por quê? Porque depois iam fazer os cálculos e viu que você não tinha a menor ideia de como fazer um barco, certo? Mas Deus, incrível, por que Deus gastou tempo, gastou palavra no seu livro santo? Porque a Bíblia é resumida ao máximo, porque é muita coisa para contar, não é? E ele vai lá e fala assim, construa um barco com tantos comprimentos, coloca uma janelinha ali, põe betume, faz assim, assado. Por que ele ia dar a receitinha e mandar registrar no seu livro? Porque ele sabia que sua história ia ser contestada. Então ele fala assim, escreve aí, porque depois vão fazer os cálculos. E aí foram fazer os cálculos com a Arca de Noé, encontraram que era o maior barco possível de se fazer com madeira. E pior, que as dimensões causavam o barco de maior flutuabilidade possível. Nada flutua melhor do que a Arca de Noé. Eles fazem simulações em tanques e tudo mais. Agora, a arca vazia flutuaria? Não, seria um desastre. Aí eles colocam um bicho dentro da arca, colocam peso dentro da arca. Quando ela atinge 30% a 40% da sua carga, o que acontece? Ela atinge o seu máximo de flutuabilidade. Então o bicho flutua, mas flutua carregado de bichos. Incrível, não é? Você crê num Deus que mata a cobra e mostra o pau e a cobra morta ou não crê? As dimensões estão lá para você fazer os cálculos. Deus falou assim, Deus não fala, fazei prova de mim. Está aí os números, calculem. Incrível, né? Olha, cara, você vê, olha, faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. Para que esse teto? Diz o seguinte, quando o barco vira não entrava água, mas quando ficava em pé entrava ar. Era a exaustão, sistema de refrigeração, arzinho condicionado.
É assim, tem uma... É incrível, quem estuda fala, cara, o cara fez direitinho, a janela do lado para entrar, a corrente de ar e tudo mais. O sistema o betumen, né? Olha, lateral, faça um andar superior, um médio, um inferior. Os andares são fantásticos também. 3 andares é a melhor flutuabilidade possível para você colocar carga. É tudo muito bem planejado. De onde veio tanta água? Aí agora Marcos pegou. Tudo bem, a dimensão, os bichos, flutua, tal, mas de onde veio tanta água, gente? Para cobrir o Himalaia, o Everest. Olha, diziam que havia uma canopla de água, talvez boa parte da água tenha até vindo daí. Tinha muito mais umidade na nossa atmosfera. E essa umidade precipitou durante o dilúvio, mas não tinha água suficiente na atmosfera. Da onde veio tanta água, gente? Recentemente, deixa eu passar rápido, para cá, descobriu-se, tem alguns experimentos, descobriu um diamante que tinha água cristalizada dentro dele e tudo mais. Desconfiava-se que havia um mar de água sobre alta pressão e temperatura, capturado dentro de cristais, água cristalina, entre 400 e 700 quilômetros da nossa crosta, manto terrestre. Não sei até onde que vai crosta e manto, né? Não lembro mais. É o manto. E acontece, 400 e 700 quilômetros tinha água sobre alta pressão e temperatura. Ou tem até hoje, ou tinha. Eu acho que tinha, já não está mais lá. Há evidências científicas. Olha, esse trabalho, aquele diamante que foi encontrado, foi inclusive perto de Brasília, em Goiás. E só dentro desse diamante tinha água cristalizada que só poderia ser formado nessas condições de altíssima pressão e temperatura. Então, hoje há evidências muito fortes da existência, um dia, de um mar de água aprisionado em cristais, entre 400 e 700 quilômetros na crosta terrestre. Se eu estiver errando o manto e o crosta, aí você me dá um... Já esqueci as dimensões. Mas o que acontece então, gente? Durante o dilúvio, aquela água estava lá aprisionada. O planeta estável, de repente, Deus faz alguma coisa. Ninguém sabe exatamente o que é. Os adventistas creem que Deus mandou meteoros. Eu gosto de uma outra teoria que acho que é melhor. Ele mudou um pouco o ângulo de inclinação axial da Terra. Você sabe que aquele tsunami que deu, né, recente? Disseram que mexeu um pouquinho no ângulo da Terra, de inclinação da Terra, porque a Terra é inclinadinha assim, né, por causa da Lua. Se você mexe um pouquinho no ângulo de inclinação da Terra, o que acontece? Desestabilizou a Pangeia. Aquele grande continente se tornou instável. E o que acontece? Ele trinca. E grandes trincas começam a aparecer durante a superfície. O que acontece, então, com aquela água sobre alta pressão e temperatura? Agora ela pode jorrar para a superfície. Sprays de água sobre alta temperatura e pressão começam junto. A Bíblia fala, abriram-se as portas do abismo, não foi? A gente não leu no livro? Então, de onde veio toda essa água? Hoje nós temos uma explicação muito boa. Talvez essa água, esse mar de água que está preso entre 410 e 660 quilômetros, tenha jorrado sobre alta pressão e temperatura. Água, pressão e temperatura, jorra. E essa água vai subindo. Quando esse vapor chega lá em cima, qual é a temperatura que o piloto do avião fala que o avião está quando você está voando lá? 10 mil quilômetros. Temperatura externa de menos 50, 55 graus. Então, essa água chega lá, condensa e chove. Incrível, não é? Então, da onde veio tanta água, gente? Veio um pouco da nossa atmosfera e de cima, a Bíblia não fala que veio de cima e de baixo? De cima da atmosfera, debaixo desse mar. Esse mar está lá? Eu acho que não está mais. O pessoal não sabe se está ou não, porque não dá para chegar lá, né? 410 quilômetros. Eu acho que não está mais. Ele foi liberado, essa água foi liberada durante o dilúvio. Então, água tinha demais, tinha demais. Aí eu vou fazer uma pergunta, para onde ela foi? Aonde está a água do dilúvio hoje? Voltou para lá? Não, a água do dilúvio hoje está nos nossos mares. Por que está nos nossos mares? Porque, olha, era uma Pangeia, não era? E a movimentação das placas tectônicas ainda não tinha ocorrido. Então, o mar, o único mar que existia, uma das hipóteses é que ele não era muito profundo.
Ele era fundo, mas não era muito profundo. Agora, quando trinca os continentes começam a se separar. Tem uma simulação muito legal, eu ia pôr, esqueci. Ela vai, os continentes vão se separando. O que acontece entre os continentes? Vai formando uma fenda. Essa fenda vai ficando cada vez mais profunda. E hoje nós temos fossas submarinas com 11, até acho que a mais profunda, 11 quilômetros, 11 mil metros. Então, onde está a água do dilúvio? Hoje, nos nossos mares, que são muito mais profundos do que eram antes. Então, quando os continentes começam a se separar, a água está acima dos montes, vai separando, vai criando essas fossas e a água vai escorrendo para as fossas, até que a terra seca de novo apareça. Então, para onde foi a água do dilúvio? Para os nossos oceanos atuais, que têm profundidades muito superiores ao que nós tínhamos antes. Entendeu, né? O cara fala assim, mas e o Everest, Marcos? O que acontece na Pangeia? As movimentações das placas tectônicas não ocorriam. Então tinha montes? Talvez tivesse. Mas eles eram muito altos? Provavelmente não. Tinha um montinho, assim, né? O outro montinho ali e tal. Agora, esses montes altos que nós temos hoje é resultado da movimentação das placas tectônicas que vão arrastando e o monte vai subindo. Então, cobrir montes era muito mais fácil antes do que hoje, porque os montes não eram tão altos, tá bom? Muito bem. Há sinais. O que a Bíblia diz sobre o arco-íris? É um sinal que Deus coloca de que não haverá mais destruição por água, que a próxima será por fogo. O que acontece com o arco-íris? O arco-íris é um fenômeno incrível. Não sei se você é físico, já estudou um pouco sobre o arco-íris, né? É uma separação dos componentes da luz visível nos seus componentes coloridos. Ocorre dentro das gotas de água condensado nas nuvens. E esse é um fenômeno que está ligado diretamente com as chuvas. Chovia antes do dilúvio? Provavelmente não. Por quê? Porque o vapor, como tinha muito mais umidade, era uma névoa, era um orvalho que caía pela manhã. Então, essas tempestades de chuva, né, que às vezes acontecem lá em São Paulo, alaga tudo e tudo mais, não tinha antes. Então, bate muito bem com o relato bíblico de que o dilúvio tornou possível a formação dessas gotas d'água nas nossas nuvens e o aparecimento do arco-íris. Não tinha arco-íris antes, aparece depois. Um fenômeno incrível. Você tem que estar a 40 graus para ver aquele arco. Você já pensou por que forma um arco? Né? Incrível, assim. Estuda um pouco sobre o arco-íris, você vai ver que é incrível. A atmosfera era diferente. Encontraram outro dia um âmbar com um pernilongo dentro. Foram lá, tiraram o sangue, reproduziram o DNA dos dinossauros e criaram o Jurassic Park. Lembra? Brincadeira. Mas aqueles encontraram âmbar com pequenas bolhas de ar dentro dele. Foram lá e analisaram com um espectrômetro de massa. Você está vendo aqui, ó, Quadrupole Mass Spectrometer. É um espectrômetro de massa quadrupolar. É a minha área, eu sou espectrometrista de massas. E foram lá, pegaram o ar dentro desse âmbar. Sabe o que descobriram? Esse ar tinha 50% mais oxigênio do que tinha hoje, do que temos hoje. Ou seja, parece que a atmosfera da Terra perdeu um pouco do seu oxigênio. Aí você vai falar, isso é ruim ou é bom? Sabe aquelas câmeras hiperbáricas? Você entra dentro e aumenta a concentração de oxigênio e aumenta a pressão. Aí você sai lá renovado, parece que você é um bebezinho, né? Cura tudo, unha encravada, mal olhado, depressão, não é? Aí o pessoal fala assim, não, a gente não sobreviveria com mais oxigênio. Porque a gente se adaptou agora a pouco oxigênio. É lógico, se pôr mais oxigênio, você vai sofrer, mas antes, talvez, a gente sobreviveria com mais oxigênio. E mais oxigênio era o quê? Mais saúde, menos doenças, menos problemas. Talvez a gente pudesse viver mais com mais oxigênio. O mal foi tratado por Deus. Deus foi benevolente, Ele manteve a população, mas as consequências do pecado acompanharam o mundo pós-diluviano.
Então, a Terra hoje, ela é menos, apesar de ser ainda incrível, maravilhosa, ela é menos incrível e maravilhosa do que ela era antes. Tem menos oxigênio na atmosfera. Às vezes, né, você fica, se tivesse um pouquinho mais de oxigênio, né, seria bom. Então, olha, até a quantidade de oxigênio mudou. Isso trouxe consequências? Sem dúvida nenhuma. A gente vai falar um pouco mais para frente. A datação com carbono 14 foi afetada? Gente, carbono 14 é assim, ó. Você tem raios cósmicos que batem na atmosfera, transforma nitrogênio em carbono 14. O carbono 14 é absorvido no ciclo do CO2, né, do oxigênio, pelas plantas, pelos animais, pelos micro-organismos e tudo mais. Mas começa no quê? Na absorção de raios cósmicos pela nossa atmosfera. Se houve uma grande catástrofe que alterou tanto assim a nossa atmosfera, o que nós podemos prever? Que esse ciclo foi extremamente perturbado. Então, muitas das datações que são feitas partem do princípio da ciência do uniformitarismo, que o presente é a chave do passado, e de que tudo que existe hoje sempre foi assim. Se houve um dilúvio, esquece a datação com carbono 14. Ela não vai funcionar. Por quê? Porque o ciclo de carbono, de oxigênio, a incidência de raios cósmicos na nossa atmosfera se alterou drasticamente com o dilúvio. Nós temos uma atmosfera muito diferente. A absorção de raios cósmicos hoje o bombardeamento é muito mais intenso do que era antes. As plantas, a vegetação, os animais e tudo mudou muito. Então, o uniformitarismo, o presente é a chave do passado, o passado é a chave do presente. E o passado registrado na palavra de Deus. Se você entende o passado, de que houve um dilúvio, você entende o presente. Agora querem pegar o presente para entender o passado e esquecem que nesse passado houve uma grande catástrofe nesse planeta, o dilúvio. Olha aí, está vendo? Olha a ciência, como que é a ciência dos homens. Baseado no presente, no que se vê hoje, você quer inferir sobre o passado. Isso é verdade. Pensa na sua vida. O cara é um bonitão, né, bacanão, tal. Você vai falar, nossa, olha, ele é trabalhador, tudo. Você vai ver o passado dele, nossa, né? O presente é a chave do passado? Não, você vai olhar a ficha dele, né? Quando você vai contratar alguém, o cara vem bonitão, de terno, tal. Você fala, nossa, o cara é 10. Pá, contrata. É assim que você faz? O presente é a chave do passado? Não, você levanta a ficha do cara, não levanta? Vamos levantar a ficha. É o passado que é a chave do presente. E o passado está registrado aonde? Num livro totalmente digno da nossa confiança. A palavra. Que até os dados ele dá, né? Comprimento, betume. Pô, o calafetar com betume, você fala assim, poxa, os caras sabiam. Incrível. E o registro fóssil é explicado pelo dilúvio? Gente, tem um documentário que chama Is Genesis History? Passa no Netflix. Quem já assistiu Is Genesis History? Ninguém? Então assiste, gente. Fantástico. Is Genesis History. Está legendado. É em inglês, mas está legendado. E ele fala sobre o registro fóssil, sobre as camadas fossilizadas. Você vai olhar nas camadas, assim, elas são bonitinhas. Retinhas. A superfície é lisinha, lisinha, lisinha. Gente, mas milhões e milhões de anos a superfície deveria ser irregular, porque a erosão teria comido, não teria? Então ele diz lá, parece que essas camadas foram formadas todas de repente, bum! Aí ele fala sobre o Grand Canyon, fala sobre as placas de camadas sedimentares que existem nos Estados Unidos e tudo mais. O que o Genesis History relata nesse documentário? São paleontólogos, são cientistas, gente boa, gente confiável. Ele fala assim, gente, houve uma grande catástrofe que fez tudo isso daí. Então, boa parte, não vou dizer aqui tudo, mas boa parte dos registros fósseis podem ter sido formados durante o dilúvio. Porque as evidências são favoráveis a isso. Is Genesis History. Procura lá no seu Netflix, assiste, legendadinho, bonitinho, tá? Gente, você vai lá no topo do Himalaia, do Everest, o que acontece? Você encontra restos de animais marinhos. Em cima do Himalaia, do Everest. Outro dia eu subi aquela serra lá em Joinville. Serra maravilhosa, tem um caminho assim. Como é que chama aquela? Serra do Cipó? Acho que é isso. O pessoal sobe de bicicleta, assim, quilômetros. Gente, chegou lá no topo, o cara falou assim, aquele lugar ali onde o pessoal encontra conchas, restos de animais marinhos, em cima da serra. Como é que pode? Aí o naturalista vai falar o seguinte, sabe por quê?
que isso daí foi um fundo de mar, há milhões e milhões e milhões de anos atrás. E a movimentação lenta, gradual das placas tectônicas, porque eles acham que a Pangeia existiu há milhões e milhões de anos, essa separação foi lentinha. Nós, do que acreditamos no dilúvio, fala que foi muito rápida e está desacelerando. Aí o que ele diz? Por isso que milhares, não milhões de anos. Olha, o fundo do mar se elevou e formou as montanhas, e levou junto com ele os restos dos animais marinhos. Faz sentido? Não faz. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a erosão come 4 milímetros dos topos dos montes todos os anos. Se não tivesse erosão, a gente ia ter montanhas com 500 quilômetros de altura. Mas a erosão come. Gente, pela erosão, os montes, há milhões e milhões de anos, já teriam sido lavados 100 vezes. Lavados. Então, deveria encontrar registro fóssil de animal no topo das montanhas? Não, eles já tinham sido lavados pela erosão pelo menos 100 vezes. E aí nós encontramos. O que significa, então? Foi um fundo de mar. Mas, rapidamente, aquele fundo de mar foi elevado numa montanha. Como? Trinca-se a Pangeia, os continentes começam a se movimentar, o fundo daquele mar primordial foi elevado, virou uma montanha. Em milhares, não milhões, porque aí os 4 milímetros não dá para lavar ainda. Legal, né? Gostou dessa? Fantástica. Gente, como é que uma libélula de 1 metro de comprimento vivia antes? Lembra que eu falei que você vai no registro fóssil, não tem libélula, de repente, aparece a libélula pronta? Um grande milagre para a evolução. Porque esse um bicho espetacular fez pronto? Não pode. E as libélulas antes tinham quase 1 metro de comprimento. Imagina uma libélula entrando aqui com 1 metro de comprimento. E você tentando pegar, né? O infeliz correndo atrás. Porque a molecada ia querer pegar, né? O Nicolas, se estivesse aqui, meu moleque, ia sair correndo atrás. Pai, vou pegar. Não ia pegar nada, né? Gente, mas conseguiria voar hoje uma libélula com 1 metro? Ela não voa. Por quê? Porque a demanda de oxigênio desse bicho é muito alta. Agora, a atmosfera anterior, o que acontecia? Tinha 50% a mais de oxigênio. Então, os bichos eram maiores. Os homens eram maiores. A gente é tudo baixinho agora, viu, baixinho? Cadê aquele baixinho aí que falou que é baixinho? Baixinhos somos todos nós. Éramos maiores, mais altos, mais fortes, mais capazes. Uma quantidade maior de oxigênio, você tinha menos gripe, menos resfriado. Eu tô viajando aqui na maionese, tá? Mas imagina, você respirava mais oxigênio, tal, mais forte, mais disposto para trabalho, né? Porque o oxigênio é energia. A gente vivia um planeta incrível, libélulas de 1 metro, você fazia assim, ó, batia nelas, sai daí, bicho. Não é? Por que os animais antes eram maiores? A gente vê, né, aqueles tubarões imensos, porque tinha mais oxigênio. Então eles podiam crescer mais, a demanda de oxigênio era maior. A gente está encolhendo. O mundo está encolhendo. As libélulas estão agora assim, ó, pequenininhas. Por quê? Porque acabou o oxigênio, elas foram diminuindo, a adaptação. O código genético falou assim, não, preciso diminuir esse bicho, senão ele sobrevive. As menores foram prevalecendo. Menor, ela só tem tamanho menor. Tá bom? Olha lá, dá uma olhada do tamanho daquela simulação de uma libélula. Elas chamavam de meganeuras, né? Dizem, olha, é outra espécie, é libélula. Tá? O biólogo que se me falar que isso daí não é libélula, tá? Espécie para o biólogo, assim, tossiu, é diferente. Tem um monte de problema de classificação de espécie, né? Tipo básico é libélula, tá? Gente, por que vivemos menos? Estamos terminando, é a 10ª. Nem perguntei a hora, né, pastor? Mas tudo bem. Legal. O pastor falou que pode ficar até a 1, não tem problema. Ficou tranquilo? Gente, por que vivemos menos? Está vendo a longevidade dos seres vivos, dos patriarcas e tudo mais? Quando chega o dilúvio... Por que acontece isso, gente? As condições do planeta ficaram piores, tem mais raios cósmicos, tem menos oxigênio, tudo isso, acho que influenciou um pouco. Mas o grande problema é o que a gente chama de gargalo genético.
É assim, você não pode casar, não deveria casar pelo menos com primo, né? Tem gente que insiste em casa, não tem problema, corre o risco. Às vezes dá pau, né? Às vezes dá. Tem lá em Araras, perto de Campinas, tem uma família lá que se isolou numa fazenda e começaram a crescer lá, e começou a casar primo com primo, irmão com irmão, foi uma zoeira. E aí o que aconteceu? Deu grandes problemas, tiveram câncer de face, tudo um problema seríssimo. Por que você não pode casar com uma pessoa muito parecida com você? Porque os seus erros genéticos, defeitos genéticos são muito parecidos. E aí não cancela. Por isso que você tem que casar assim, ó, um japonês com um africano, né? Aí maravilha, não vai dar problema nenhum, vai nascer uns filhos magníficos, lindos, né? Japonesinho moreno, ó, que maravilha. Tem que casar índio com australiano. Por quê? Porque os efeitos são diferentes. Então, assim, Adão e Eva, seus filhos poderiam casar entre si, não tinha problema. Os primos, tal, geneticamente não tinha problema nenhum. Por quê? Porque eles eram geneticamente puros. Mas aí vai passando os anos, a gente vai acumulando defeitos genéticos. Deus fez assim. A intenção dele foi que nós acumulássemos defeitos genéticos. Por que você vai ter que perguntar para ele? Porque Deus é Deus e ele fez assim. Ele não fez perfeito as nossas cópias de DNA. A gente vai degradando geneticamente, geração após geração. Eu falei ontem, né? 100 gerações, 100 defeitos por filho. E aí o que acontece quando chega em Noé e sua família? Os defeitos genéticos já eram bastante significativos. E agora a população humana vai ter que ser reiniciada a partir de 3 filhos de um mesmo casal. Então nós temos ali um problema sério, porque os primos tiveram que casar com primos. É o mesmo problema daquela família em Araras. Uma segregação racial não, né? Familiar. Os 3 mesmos filhos, com seus netos, bisnetos, tiveram que criar a população humana. Repovoar a população humana. E aí nós temos um gargalo genético. Por quê? Porque os defeitos genéticos passam a ser extremamente importantes nos filhos de Noé e sua descendência. E isso causa uma redução abrupta na longevidade dos seus descendentes. E é por isso que a gente acumula tanto defeito genético, Alzheimer, Parkinson, né? Todos esses problemas que a gente tem. Por quê? Porque o pecado foi perdoado. Nem para todos, né? Uma família foi preservada, Deus preservou a raça humana, mas as consequências do pecado continuaram aí, né? E a longevidade, ó, caiu. Então a gente chega em 60, 70 anos e fala, cara, queria viver mais 600, mas não pode. Por quê? Olha aí, o gargalo genético, viu, Valdemar? Essa é a principal explicação por que nós vivemos menos. Porque tivemos, infelizmente, que, a partir de uma mesma família, repovoar a terra. Depois de todo esse período, né, de acúmulos de defeitos genéticos. Se fosse Adão e Eva aqui, não tinha problema, mas era Noé e sua esposa. Tá bom? Conclusão, então, gente, falamos de 10, né? Um pouco de ciência te afasta de Deus. Muito te aproxima. Não é fato ou boato? Fato. A gente tem é um chocolate mordido. A gente foi lá e, né, Bela? E a gente foi lá e confirmou a marca do dente. Há muitas evidências de que uma grande catástrofe. Aonde elas estão essas evidências? Nos continentes separados, no encaixe desses continentes, na diminuição da quantidade de oxigênio no planeta Terra, na longevidade menor dos seres vivos, na fossilização dos animais, nessas camadas que tem perfeição, a superfície é lisinha e tudo mais. Assista quando você chegar em casa esse documentário Genesis History no Netflix. Eu assisti umas 4, 5 vezes. Toda vez que eu assisto, eu me emociono, choro e bate palma no final. Incrível! Porque fomos chamados de ignorantes, de irracionais. Fomos chamados de lunáticos, fanáticos. Fomos chamados de tantas coisas, mas agora a ciência comprova as teses, comprova a Bíblia, comprova Gênesis 1:2. Gênesis 1:2 é alegoria, não é fato, gente. Não pense nisso.
Eon é eras, não é dias, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Nesse Netflix, ele chama lá uns eruditos em hebraico e fala assim, cara, Eon é o quê? Ele falou, Eon é dia. 24 horas, não pode ser outra coisa. Você tem que forçar a barra para se entender outra coisa. Porque tem assim, né, tem um tratado sobre Eon que fala assim, olha, você tem que ver o contexto, tem que ver as coisas que vêm antes e depois da palavra, tudo que vem antes e depois diz dia a dia, de 24 horas. Adão e Eva e o paraíso, Adão e Eva e o paraíso, a serpente, o que a Bíblia falou é fato, não é boato. Noé, olha só, você ficou... Jonas, né, outro dia teve um peixe que engoliu um cara, você viu? E depois regurgitou recentemente. Outro dia teve um peixe, só para falar de Jonas, uma baleia que eles colocaram um monitor na baleia. Ela era imensa. De repente, veio alguma coisa, pegou essa baleia e levou para as profundezas. E a temperatura da baleia, que estava a temperatura do mar, voltou para subiu para 37 graus. Aí fala, nossa, essa baleia foi engolida por um grande peixe. E não se sabe até hoje que grande peixe foi esse que engoliu essa baleia que estava sendo monitorada. Então, há muito mais mistérios nesse planeta do que sonha a nossa vã ciência. Então, um peixe engolir Jonas, né? O Billy Graham falou assim, nossa, se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acreditava. Porque Deus é Deus, né? Mas há evidências, né, de que engolir Jonas, Noé, o dilúvio, os relatos da palavra de Deus. Mesmo que apareça meio assim estranho a princípio, você espera que a ciência vai comprovar, como comprovou os relatos do dilúvio. Então, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima. www.tdibrasil.com. Se você é um estudante universitário, se você já se formou em alguma área do conhecimento, ciência, filosofia ou teologia, você é muito bem-vindo fazer parte da nossa sociedade. Nós somos mais de 2.500 membros. 18 de outubro, agora vamos fazer o 2º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Vou entrar agora depois aí na página lá e ver quantos de Mogi, hein, se inscreveram. Espero todos vocês lá, tá bom? A Teoria do Design Inteligente, editora Fiel, tem um curso Fiel de liderança, ou lideranças. Eu gravei 9 palestras lá, se você quiser assistir, tá bom? Ao livro. Foram 7 anos escrevendo. Aí eu escrevi um capítulo, o pessoal falava, fazia uns comentários, umas críticas, eu olhava tudo, ia lá, refinava o capítulo, foi legal. O rapaz que fez a plataforma para escrever esse livro, que eu pedi para ele fez, ele teve uma ideia, ele lançou o Weedbook. O Weedbook hoje é uma plataforma mundial com mais de 60 mil escritores. Olha só. Aí ele montou também Por Dentro da História. Você pode comprar uma história e colocar seu filho lá. Ficou famosíssimo. É a bênção, não é? 7 anos escrevendo, são quase 500 páginas, 320 ilustrações. E foi lançado pela editora Mackenzie, com o Discovery Mackenzie, a melhor universidade brasileira, o Mackenzie, pioneira, né, defendendo a verdade científica sobre as nossas origens. O livro chegou até na Damares, né? Tá vendo aí? Ó? Não sei, você pode discordar ou concordar com ela, né? E ela falou assim, olha, foi a nossa omissão que deixou uma ciência sem prova se estabelecer. Foi mesmo. É nós que estamos lá na ciência, são os cristãos que criaram. Foi verdade. Aí eu levei o livro para ela, né? O Fomos Planejados, a Caixa Preta de Darwin, a gente tem alguns exemplares ainda, está acabando, mas tem ainda. E um desconto bem significativo, já é caro aqui, hein, gente? É bem mais na editora. Mas vale a pena. É um investimento muito legal. A gente está fazendo o melhor possível, dividindo em 3 vezes e tudo mais. Então, leve para você, para o seu filho que vai entrar na universidade, para o seu ateu predileto. O Caixa Preta de Darwin dividiu a história do design inteligente antes e depois de Darwin. Eu escrevi o primeiro e traduzi o segundo, né? A tradução ficou legal pra caramba. Desculpa aí, modéstia à parte. E agora escrevi esse novo livro. A gente vai traduzir e depois eu venho lançar aqui, né, pastor? Pastor Paulo, fechado? Legal.
É um privilégio sempre estar com vocês. É incrível, a gente vai em umas igrejas, em outros lugares, tal, a gente vê todo mundo meio com cara fechada. Aqui não sei o que acontece, pastor, todo mundo sorridente, olha aí, olha, só sorriso, bacana demais, gosto muito de estar com vocês. E esse livro também é incrível, é sobre antevidência, né? Como que o sujeito planejou tudo e providenciou soluções que moldaram o futuro, né? Como a fertilização dos óvulos. E aí, gente, Darwin matou Deus? Que foi o tema central das nossas palestras aqui, né? A ciência matou Deus? Deus é uma hipótese louca? Um delírio? Não, né? Darwin morreu, as ideias naturalistas morreram. Marx morreu, Darwin morreu, Freud morreu. Os 3 grandes pilares do naturalismo estão falidos. A gente sabe disso, não sei se você sabe em psicologia e tudo. Freud, as ideias de Freud hoje não se sustentam mais, como Marx não se sustentam mais e Darwin não se sustentam mais. Darwin morreu. Só falta terminar a contagem, lembra da luta? E o nosso Deus? O nosso Deus vive. E a palavra, e a sua palavra? Vive. Gênesis 1 e 2 vive, Noé vive, Jonas vive. Olha, se te contarem outra história diferente da palavra, fala assim, anátema. Eu creio na palavra de Deus. Você tem um livro aí? Quem trouxe o livro? Eu trouxe no meu celular, levanta aí o livro. E o celular. Confie na palavra de Deus. Referendada pela ciência, pelos dados. Um Deus que mata a cobra e mostra o pau e a cobra morta. Então, a esse Deus invisível mais real. Seja o nosso louvor, a nossa glória. Deus vive, ontem, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos.